A ordem exata para investir em 2026. O plano racional para não perder dinheiro. A maioria das pessoas que você vê tentando investir em 2026 está, na verdade, apenas apostando. Elas compram o que subiu ontem, esperam que suba amanhã e entram em pânico quando o gráfico fica vermelho. Se você já passou dos 35 anos, você não pode se dar ao luxo de ver no que vai dar. Cada real que sai da sua mão hoje é uma hora a menos de liberdade no seu futuro. O que eu vou te apresentar agora não é uma dica quente de investimento, é a ordem exata. Existe uma hierarquia racional que separa quem constrói um patrimônio indestrutível de quem vive de esperança. Se você pular uma dessas etapas, sua estrutura financeira será como uma casa construída na areia. Na primeira crise política ou oscilação econômica, tudo desaba. Prepare-se para entender por que você deve parar de olhar para a rentabilidade e começar a olhar para a estrutura. Vamos desenhar o plano para que em 2026 seu dinheiro finalmente pare de correr riscos desnecessários e comece a trabalhar para você. Etapa 1. A fundação. Blindagem contra o imprevisto. O primeiro passo da ordem exata é o mais ignorado, justamente porque ele não brilha. Ninguém fica rico com reserva de emergência, mas ninguém permanece rico sem ela. Em 2026, com a Selic ainda em patamares que exigem atenção, o seu primeiro destino deve ser o caixa de proteção. Mas esqueça a poupança. Estamos falando de ativos de liquidez imediata que rendem no mínimo 100% do CDI, preferencialmente em instituições que não colocam seu capital em risco de crédito privado duvidoso. O objetivo aqui é acumular o equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Por que 6 meses? Porque essa é a margem de segurança que permite que seu cérebro tome decisões racionais. Quando você tem esse colchão, uma queda na bolsa de 10% ou 20% não te faz vender suas ações no prejuízo. Você não precisa do dinheiro dos investimentos para pagar o aluguel amanhã. A proteção é o que permite a paciência. Sem o passo 1, você não é um investidor. Você é um refém da sorte. Etapa 2. O estancamento de sangue, dívidas e juros passivos. Aqui está a maior irracionalidade cometida por brasileiros. Tentar investir ganhando 12% ao ano, enquanto pagam 80%, 100% ou mais em juros de financiamentos e cartões. Na ordem exata, quitar dívidas com juros altos é o melhor investimento que existe, pois o retorno é garantido e imediato. Se você tem uma dívida de 5% ao mês, ao quitá-la, você está ganhando 5% de rentabilidade garantida sobre aquele valor. Nenhum ativo de renda variável no mundo te entrega isso com segurança. Investir é multiplicar capital. Se você tem dívidas, você está tentando encher um balde furado. O plano racional exige que você use o excedente da sua renda para tapar esses buracos antes de comprar a primeira ação ou o primeiro fundo imobiliário. A única exceção aqui são dívidas de longo prazo com juros baixíssimos, como imobiliários subsidiados, onde a inflação trabalha a seu favor. Fora isso, limpe o terreno. O investidor de sucesso começa com o balanço zerado. Etapa 3. O fluxo constante. Ativos de geração de renda. Agora que o terreno está limpo e a fundação está sólida, entramos na fase de construção de riqueza real. Em 2026, a ordem exata prioriza a renda passiva mensal. Para o seu perfil que busca segurança, os fundos imobiliários e as ações de dividendos são os pilares. O segredo aqui não é acertar a ação que vai disparar, mas sim acumular ativos que depositam dinheiro na sua conta todos os meses, independente do preço da tela. Nesta etapa, você deve focar em setores perenes: energia, saneamento, bancos e seguros. São empresas que as pessoas continuam pagando mesmo em crises. O foco é o reinvestimento total. Cada dividendo que cai na conta não deve ser usado para consumo, mas sim para comprar mais cotas. É aqui que o juro composto deixa de ser uma teoria matemática e se torna um depósito real no seu extrato bancário. Lembre-se, em 2026, a paciência é a nova inteligência. Etapa 4. A expansão de horizonte. Ativos de crescimento e valor. Somente após ter sua renda passiva estruturada e cobrindo parte das suas despesas, é que você tem permissão racional para buscar o crescimento acelerado. Esta parte da ordem envolve alocar uma porcentagem menor do seu patrimônio em empresas que reinvestem todo o lucro para crescer, ou em ativos que servem como reserva de valor global, como o próprio dólar ou criptoativos consolidados. O erro fatal é inverter esta pirâmide, colocar 80% em risco esperando o milagre e deixar a segurança para depois. Na ordem exata, o risco é controlado e limitado. Você só arrisca o que não vai comprometer seu sono.
A pergunta que você deve se fazer agora não é quanto você quer ganhar, mas quanto você está disposto a proteger. Porque em 2026, o mercado não perdoa o amador, mas premia generosamente quem segue o método. Agora precisamos detalhar como escolher esses ativos da etapa 3, especificamente para quem já passou dos 35 anos e não pode perder tempo com empresas que não pagam dividendos. Agora que você entendeu que a etapa 3 é o coração da sua independência, precisamos falar sobre o como. No cenário de 2026, com a inflação global ainda pressionando as cadeias de suprimentos e as taxas de juros buscando um novo equilíbrio, você não pode se dar ao luxo de escolher ativos por feeling ou porque viu uma notícia no portal de finanças. A ordem exata exige que você selecione ativos com vantagem competitiva real. Para o investidor que busca segurança, isso se resume a 3 filtros racionais. Geração de caixa livre. A empresa ou o fundo imobiliário precisa ter dinheiro sobrando depois de pagar todas as contas. Se o lucro é apenas contábil, mas o caixa está vazio, o seu dividendo está em risco. Baixo endividamento. Em um mundo de juros altos, empresas endividadas trabalham para pagar o banco, não para pagar você. Nós buscamos quem é credor, não quem é devedor. Poder de repasse de preços. Este é o filtro mestre para 2026. Se a inflação sobe, essa empresa consegue aumentar o preço do produto sem perder clientes? Se a resposta for sim, seu patrimônio está blindado. Quando você aplica esses filtros, você percebe que a sua lista de investimentos diminui drasticamente. E isso é bom. O investidor inteligente prefere ter 10 ativos excelentes do que 50 ativos medíocres. O foco aqui é a densidade, não a diversidade vazia. O erro da diversificação excessiva. Muitos gurus vão te dizer para diversificar em tudo: ouro, prata, cripto, ações americanas, ações brasileiras, gado, terrenos. Mas racionalmente, para quem está na faixa dos 40 anos e ainda construindo a base, a diversificação excessiva é o cemitério da rentabilidade. Se você pulveriza demais o seu pouco capital, você nunca verá a bola de neve ganhar massa. A ordem exata propõe a concentração inteligente. Você diversifica para não quebrar, mas concentra para enriquecer. Imagine que você tem 50 mil reais. Se você divide isso em 50 ativos, você tem R$ 1.000 em cada um. Se um desses ativos dobrar de preço, você ganhou apenas R$ 1.000, algo que mal muda sua realidade. Agora, se você tem esses mesmos 50 mil reais distribuídos em 8 ou 10 ativos sólidos, cada movimento de alta impacta diretamente seu padrão de vida futuro. A diversificação deve ser uma rede de segurança, não uma desculpa para não estudar onde você está colocando seu suado dinheiro. Em 2026, menos é mais, desde que esse menos seja de altíssima qualidade. O rebalanceamento racional, o segredo do longo prazo. Investir não é um evento, é um processo. A ordem exata exige que você faça o que chamamos de rebalanceamento por aporte. Imagine que sua meta é ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Se as ações sobem muito, sua carteira vira 60-40. O investidor emocional vende as ações para realizar lucro. O investidor racional do Manual do Conhecimento não faz isso. Ele simplesmente direciona o novo aporte do mês para a parte que ficou para trás. Isso te obriga a fazer algo que a maioria não consegue: comprar o que está barato e parar de comprar o que está caro, de forma automática e sem emoção. Você não precisa prever o topo ou o fundo do mercado. Você só precisa seguir a proporção que definiu na sua estratégia. Esse método tira o peso da decisão das suas costas. Você não acorda mais preocupado com a bolsa. Você acorda focado em aumentar seu aporte, porque sabe que o sistema de rebalanceamento cuidará do resto. É a vitória da lógica sobre o pânico. O gerenciamento do tempo e a curva de maturação. Precisamos ser honestos. O plano racional não acontece em 30 dias. Se você tem 45 anos hoje, você precisa entender a curva de maturação dos seus ativos. Nos primeiros 2 ou 3 anos, você sentirá que nada está acontecendo. Você verá os dividendos caindo, alguns poucos reais no início, e a tentação de desistir ou mudar de estratégia será enorme. É aqui que a maioria falha. O juro composto é uma função exponencial. Ele é lento no começo e violento no final. O seu trabalho na ordem exata é garantir que a engrenagem nunca pare de girar.
cada aporte mensal, por menor que pareça, é combustível para a máquina. Em 2026, a maior vantagem competitiva que você pode ter não é um algoritmo de trading, é a capacidade de adiar a gratificação. Quem consegue viver com 50% do que ganha e investir os outros 50% com disciplina está comprando tempo, e o tempo é o único ativo que não podemos recuperar. A blindagem psicológica em anos de incerteza. Ao chegarmos a este ponto da nossa jornada estratégica, você já percebeu que investir é 20% conhecimento técnico e 80% comportamento. O plano racional para 2026 foi desenhado para proteger você de si mesmo. As notícias vão tentar te assustar. O governo, as crises externas, as flutuações do câmbio, tudo isso é ruído. O investidor que segue a ordem exata filtra o ruído e foca no sinal. O sinal são os lucros, os fundamentos e a constância. Se você seguir os passos que desenhamos até aqui, da blindagem de caixa à seleção criteriosa de ativos de renda, você não terá apenas uma carteira de investimentos, você terá uma fortaleza financeira. Agora, existe um detalhe técnico sobre a tributação de dividendos em 2026 que pode mudar a forma como você enxerga as ações de valor, e é sobre esse ponto crucial que precisamos nos aprofundar agora. Não adianta você ter uma rentabilidade bruta de 15% ao ano se o governo morde 20% ou 30% do seu lucro na saída. Na ordem exata para 2026, a eficiência fiscal é tão importante quanto a seleção de ativos. O investidor racional entende que o imposto é o maior custo fixo do seu negócio de viver de renda. Neste cenário atual, precisamos priorizar veículos que possuem isenção ou diferimento fiscal. No Brasil de 2026, isso significa olhar com lupa para debêntures incentivadas, onde o rendimento cai líquido na sua conta, sem a mordida do leão. Fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGROS, que mantêm a isenção de dividendos para pessoas físicas, sendo um refúgio para quem busca renda mensal limpa. LCI e LCA, papéis que, embora tenham taxas nominais menores, muitas vezes entregam um retorno líquido superior aos CDBs tributados. O plano racional exige que você faça a conta do retorno líquido real. Não se deixe enganar por taxas de 14% ou 15% ao ano, que após o imposto de renda e a inflação entregam quase zero de poder de compra. O investidor de elite do Manual do Conhecimento investe no que sobra no bolso, não no que aparece na propaganda do banco. Os setores blindados para a próxima década. Para você que está na faixa dos 40 ou 50 anos, a sua carteira não deve ser um laboratório de experiências, ela deve ser um porto seguro. Na ordem exata, focamos nos setores conhecidos como BEST, bancos, energia, saneamento e telecomunicações, mas com uma atualização necessária para 2026, a inclusão de seguros. Por que esses setores? Porque eles possuem barreiras de entrada altíssimas e contratos de longo prazo corrigidos pela inflação. Se a luz sobe, o dividendo da transmissora sobe. Se a água sobe, a empresa de saneamento lucra mais. Se o juro sobe, o banco aumenta o spread. Ao investir nesses setores, você está do lado certo da mesa. Você deixa de ser a vítima da inflação e passa a ser o beneficiário dela. O plano para não perder dinheiro em 2026 é simples. Compre o que as pessoas não conseguem parar de usar, mesmo que a economia esteja em crise. A transição de acumulador a usuário da renda. Chegamos ao ponto crucial onde seu subnicho se diferencia de todo o resto do YouTube. A maioria ensina a acumular, mas ninguém ensina a viver do dinheiro. Na ordem exata, a transição começa quando seus dividendos mensais cobrem 50% do seu custo de vida existencial, aquela parte 3 do plano original. Neste estágio, a pressão psicológica de ter que trabalhar começa a desaparecer. Você não para de trabalhar por necessidade, mas passa a trabalhar por propósito. O erro de muitos é vender o patrimônio para pagar as contas. O plano racional diz: não mate a galinha, coma apenas os ovos. Se você estruturou sua carteira conforme as etapas 1, 2 e 3, o fluxo de caixa será constante. Em 2026, o verdadeiro luxo não é ter 1 milhão na conta. O verdadeiro luxo é ter 10 mil reais caindo no dia 1º, faça chuva ou sol, sem que você precise vender uma única ação.
Nós percorremos uma jornada longa hoje. Falamos de blindagem, de quitação de dívidas, de seleção criteriosa e de paciência. O que eu te entreguei aqui foi o manual para que os seus próximos 10 anos não sejam uma repetição dos últimos 10. O plano racional não é sobre números em uma planilha, é sobre tempo com sua família, é sobre noites de sono tranquilas e sobre a dignidade de uma aposentadoria segura. O mercado em 2026 pode ser caótico para quem não tem método, mas para você que segue a ordem exata, ele será apenas o terreno onde você colherá os frutos da sua disciplina. Não espere o momento perfeito para começar o passo. O momento perfeito foi ontem, o segundo melhor momento é agora. Aplique a lógica, respeite a hierarquia dos investimentos e, acima de tudo, proteja o seu capital. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua jornada financeira, considere se inscrever no Manual do Conhecimento. Aqui nós não buscamos atalhos, buscamos a verdade técnica que constrói riqueza real. O próximo passo agora é você olhar para a sua conta hoje e identificar em qual etapa da ordem exata você está travado. Comente abaixo, pois eu quero te ajudar a destravar esse caminho. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é o seu maior ativo, mas a execução é o que gera o resultado.